Olá mais uma vez, seja bem-vindo à nossa série de aulas sobre organização, sistemas e métodos. E hoje nós falaremos sobre estruturas organizacionais. Eu sou o professor Luciano Pimenta Valadares, você pode me encontrar em todas as redes sociais, está aí embaixo aí, @prof.lucianovaladares, que eu teria um enorme prazer de poder fazer parte aí da sua rede também. Muito bem, vamos lá então falar sobre as estruturas organizacionais. Bom, então, uma das funções do administrador é a organização de uma empresa, que consiste na definição de responsabilidades, poder, autoridade e divisão do trabalho e no estabelecimento de mecanismos de interação que garantam uma boa governança corporativa. E a boa governança corporativa está voltada para a criação de um ambiente de negócios saudável e confiável, o que também é garantido pelo desenho da estrutura organizacional. E logo de cara aqui, né, já tem essa imagem aqui que já está demonstrando aí, então, né, o início aqui do pensamento de uma estrutura organizacional da qual a empresa pode ser desenhada. Professor, existe uma regra, existe um desenho correto? Não. Existe o desenho organizacional correto para cada empresa. Então, cada empresa é uma só, não adianta a gente querer generalizar tudo em um padrão único. Bom, então a gente tem as estruturas vertical e horizontal. Então, segundo Oliveira 2002, a estrutura organizacional é um instrumento administrativo resultante da identificação, análise, ordenação e agrupamento das atividades e dos recursos das empresas, incluindo o estabelecimento dos níveis de alçada e dos processos decisórios, visando ao alcance dos objetivos estabelecidos pelo planejamento da empresa. Então, geralmente a empresa faz o seu planejamento estratégico e aí os desenhos podem ser modificados a qualquer tempo. Não existe também a necessidade de um engessamento, tá? Isso pode ser mudar a qualquer tempo, desde que esteja coerente com a estratégia que a empresa vai adotar para atingir seus objetivos. Então, elementos presentes na estrutura organizacional são as relações formais de subordinação, ou seja, aquela linhazinha, quem está acima, quem está abaixo, quem liga quem. O agrupamento de indivíduos em departamentos, a gente vai ver tudo isso mais na frente. A comunicação, coordenação e integração de esforços entre todos os setores para alcançar o objetivo estratégico das organizações. E a gente começa aí falando então sobre organizações verticais. Então, ela apresenta diferentes níveis hierárquicos, incluindo-se na primeira linha com o presidente da empresa. Então, a gente pode ver aqui em cima, né, na primeira linha aqui está o presidente da empresa, seguido pelo vice-presidente ou diretores, né, na segunda linha, os diretores na terceira, os gerentes na quarta e assim seguindo sucessivamente até a base da pirâmide. Você reparou que eu falei aqui e a figura não está demonstrando da mesma forma, professor? É porque cada empresa vai decidir em que ponto ela está. Então, tem presidente, tem diretores, tem gerente geral, para depois ir em gerente de área. Não interessa. Por quê? Porque interessa apenas a empresa. Então, não é a gente que vai definir como a empresa é, e sim a própria empresa vai definir a estrutura dela, qual é a estrutura mais adequada. Temos também as organizações horizontais. Então, segundo a Solf, 1999, a organização horizontal reduz níveis hierárquicos, seja por eliminação de trabalhos que não agregam valor, seja pela transferência de responsabilidade para os operadores de processo que possuem autonomia de decisão sobre suas atividades. Então, mais ou menos ele está dizendo isso aqui, né? Você tem aqui uma estrutura vertical, né, onde você tem linhas aqui bem definidas de quem hierarquicamente está acima de quem, e aqui na estrutura horizontal a gente vê que existe uma mistura disso, porque ela está cruzada. Então, na horizontal, você dá mais autonomia ao pessoal em cada área, em cada setor, em cada departamento, para definir aí as melhores formas de se executar. Lembrando de novo, olhando para o planejamento estratégico da organização e não para o seu planejamento de departamento. Bom, a função de um organograma é o que ele representa. E o que ele representa, também denominado desenho organizacional, é uma representação visual da organização da empresa, ou seja, é um modelo de estrutura organizacional. Ele não diz muito sobre o funcionamento de uma organização, por revelar o caráter formal de uma empresa. O organograma é especialmente importante para o funcionário recém-admitido.
Por quê, professor? Porque ele consegue se localizar onde é que ele está. A quem eu recorro, a quem eu peço ajuda, a quem eu posso delegar algo. Então, o organograma é necessário. E isso não é uma prerrogativa da maioria das empresas do Brasil. É muito comum, e não são empresas pequenas, a gente entrar e não saber qual é o organograma. Porque isso aí tem que ficar lá na parede, mostrando lá onde que é tal, cada coisa. E não esperar que o funcionário ele adivinhe a quem que ele é subordinado ou quem é subordinado a ele, né? Até que nesse ponto aí fica mais fácil. Agora, dali para lá, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º nível, quem é que está ligado? Às vezes o funcionário não sabe. Então, exemplo de organograma de uma estrutura formal. Tá aí, né? Você tem aqui, bem desenhado, o presidente, aí você tem os departamentos aqui, ó, financeiro, RH, marketing, produção, TI. No segundo nível, gerentes, né? Financeiro, RH, marketing, produção, TI. Aí ligado ao financeiro, contábil, fiscal, ligado ao gerente de RH, recrutamento, seleção e treinamento, e assim por diante. Então, isso é uma estrutura formal que a gente comumente vê, principalmente ainda nas empresas brasileiras. Mas temos aí também o organograma circular, que já é uma pegada um tanto quanto mais moderno. Porque quando a gente fala em organograma circular, a gente tem a ideia o seguinte, né? Se a empresa está aqui no meio, né? Se o topo está aqui, quem circunda esse topo? Tem o técnico, tem a operação, comercial, ou seja, eles vão introduzindo, e você pode olhar aqui, ó, vamos pegar aqui o termo técnico, por exemplo, você tem uma manutenção e instalação, ou seja, eles estão debaixo do mesmo guarda-chuva, e aí aqui você tem a questão das funções de cada um, e por assim vai. Então o organograma circular ele fica mais fácil da gente entender o todo que cerca aí a organização. Bom, características das organizações. Então a gente tem o seguinte, não existe um modelo ideal de estrutura organizacional, como já falei com vocês lá no início da nossa aula. As organizações podem assumir configurações distintas em função de seus objetivos organizacionais. O importante é garantir o funcionamento eficaz, atingindo os objetivos e cumprindo a missão da organização. Ou seja, além da missão, os objetivos. A gente tem que atingir objetivos. E aí o organograma pode ser desenhado simplesmente para atingimento daquele objetivo, né, de curto, médio, longo prazo e por aí vai. Então, geralmente mais de longo prazo, né? A gente tem aí a estrutura funcional para a gente poder conhecer algumas dessas estruturas, dessas características. Então, ó, na funcional, utiliza a função organizacional como agrupamento. A organização se divide segundo as diferentes funções, como produção, finanças e recursos humanos, comercial, etc. Por aí vai. Então você tem a presidência e lá ele divide todas as fatias em departamentos, os departamentos dividem as fatias dentro deles e assim por diante, aí, bem tradicional. E aí a gente tem o seguinte, pontos fortes e fracos da estrutura funcional. Pontos fortes, permite economias de escala, menos departamentos funcionais. Facilita atingir as metas funcionais, é mais indicada para uma organização com poucos produtos. Pontos fracos. O tempo de resposta à reação às mudanças geralmente é lento. A maior centralização pode sobrecarregar a hierarquia, ou seja, tudo concentrando no presidente. E a gente conhece um monte de empresas assim, principalmente as familiares. Quem manda sou eu, faz do jeito que eu quero e tudo tem que passar por mim. E aí, às vezes, perde aquela janela de oportunidade de ganhar aí alguns pontinhos aí no mercado. A maior centralização, né, já falei, a coordenação horizontal é deficiente pela dificuldade de comunicação interdepartamental, porque não sei se vocês viram ali, mas se um chão de fábrica quiser falar com o outro aqui, ela tem que subir lá em cima e descer a comunicação, depois ela voltar, não tem aquele negócio lado a lado ali. Promove menos inovação e restringe a visão geral da organização. Então, né, tem aí pontos fortes e pontos fracos. Temos ainda a estrutura divisional. Então, as funções são agrupadas em uma só divisão e multiplicadas em todas as divisões. Cada divisão contará com um departamento de marketing, de finanças, de RH e assim por diante. Ou seja, né, eu venho aqui e faço aqui a divisão. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, podia ser Espírito Santo aqui, mas colocar Rio Grande do Sul. Paciência, né? Rio Grande do Sul. E aí eu tenho departamento de marketing em todos, finanças em todos, RH em todos, operações em todos e
por aí vai. E aí, então, partindo dessa divisão aí, segundo Sobral e Perse, 2008, a estrutura divisional destina-se a organizações grandes e maduras, com linha de produtos ou serviços diversificados, às vezes vende no Rio, não vende em São Paulo, atuação em mercados diferentes que exigem estratégias de comercialização específicas, vender no Sul e vender no Norte são dois públicos muito diferentes, produtos ou serviços que demandam tecnologias diferenciadas de produção, produzem uma coisa no Sul, outra no Norte, então tem que ser diferente. Presença em áreas geográficas muito distantes, a gente está num país continental, né? O Brasil é muito grande. E aí a gente tem pontos fortes e pontos fracos também. Então, pontos fortes, adequada para ambientes instáveis que exigem mudanças rápidas, dependendo da região. Permite o foco no cliente, permite alta coordenação intradivisional, facilita a diferenciação em produtos, regiões e clientes e descentraliza as decisões. Mas, como todo ponto forte, né, se não tivesse ponto fraco, ia ser só pontos. Né? Então, todo ponto forte vai ter seu ponto fraco. Então, reduz ou minimiza a economia de escala em departamentos funcionais, ou seja, em vez de eu manter um marketing, tem vários, reduz a coordenação, reduz ganhos de especialização técnica, ou seja, se eu tenho lá vários departamentos de RH e tem gente muito boa em um, eu não uso ele em todos, às vezes eu fico com um departamento lá que é capenga. Dificulta a integração e a padronização entre linhas de produtos, né? Então, cada um faz de um jeito e aí fica muito espalhado a coisa toda. Temos outra estrutura aí importante também, que é a matricial. É utilizada por organizações que precisam focar em funções e produtos, ao mesmo tempo maximizando os pontos fortes das estruturas funcional e divisional. Então, a estrutura matricial, ela vem para pegar o que tem de melhor. Na vertical é melhor na horizontal, na matricial, na divisional, na departamental, ou seja, ela pega tudo que tem de bom. Então, você tem aqui o staff corporativo, então você tem o marketing, operações, finanças e RH ligado, ó, você pega a setinha aqui, ela está lá na presidência antes desses caras aqui. E aí você tem diretores de divisão, né, com marketing, operações, finanças e RH, tudo partindo desses caras aqui. Então eles conseguem controlar todo mundo, saber o que está acontecendo para que fique, que seja ágil, mas não seja totalmente descentralizado. Ou seja, se o RH aqui da divisão 3, né, deixa eu colocar aqui na divisão 3, estiver fazendo uma prática muito excelente, eles conseguem identificar isso, ele passa para a divisão 2 e 1 também e assim por diante. Então, a matricial aí seria o melhor dos mundos. Entretanto, pontos fortes e pontos fracos também. Então, ó, pontos fortes possibilitam um ambiente mais participativo, pois depende da colaboração de muitas pessoas diferentes, possibilita maior autonomia aos funcionários, enfatiza a interdependência entre departamentos e gera mais facilidade em controlar os resultados. Entretanto, nos pontos fracos, a dupla subordinação pode criar conflitos de interesses, ou seja, eu respondo ao diretor da divisão 3, mas respondo ao marketing corporativo que está lá em cima. Dificuldade de adaptação por parte de alguns funcionários. Para quem que eu peço? Para quem que eu... Pô, um pediu uma coisa, outro pediu outra. Pô, o que eu faço? E comunicação deficiente. Mas comunicação é aquela história. Ela sempre pode melhorar e a gente sempre tem que estar buscando se comunicar cada vez melhor. Temos ainda a estrutura em rede. Então, ela promove a interligação de uma organização com outras organizações, visando a sinergia para alcance de objetivos específicos e comuns. Dessa forma, uma organização pode ter um fornecedor na China, um distribuidor na Alemanha, parte da produção em Hong Kong e assim por diante. E a gente, às vezes, vê muito disso aí mundo afora, né? Então, você tem aqui a presidência, você tem finanças, marketing, qualidade, recursos humanos, engenharia, logística, todo mundo conversando com todo mundo. E não necessariamente todo mundo vai ter que estar um próximo ao outro. Eu posso usar o melhor dos mundos. Então, hoje, né, a gente vê muito aí. A empresa tem o RH dela no Brasil, o marketing é no Brasil, as operações logísticas estão na Europa, a produção está na China e assim por diante. E como as outras, a gente também tem pontos fortes e pontos fracos. Então, nos pontos fortes, facilita o acesso a mercados globais, porque você já está muito descentralizado no mundo. Mais rapidez e resposta às alterações no ambiente. E
partilha de custos e capacidades. Entretanto, dar taveia, pontos fracos, dificuldade em determinar as fronteiras da organização, né? Onde é que ela começa, onde é que ela termina? Se ela tem uma logística maior que a produção, será que ela é europeia ou ela é brasileira? Né? A gente nunca sabe. E redução do controle operacional, ou seja, acaba todo mundo meio que trabalhando independente ali dentro da sua própria operação. Muito bem, esse é um assunto que eu gosto muito, né? Quando a gente começa a falar de estruturas organizacionais, acho que para qualquer administrador isso é um prato cheio, né? Diversão. Espero que você esteja gostando dessa série sobre organização de sistemas e métodos, né? Hoje falando sobre estruturas organizacionais. Não deixem de ver os próximos vídeos aí que ainda vão ter da série. De novo, deixe seu comentário conforme for aí no vídeo, dá o seu like se assim você desejar, dê um dislike se desejar também, não é que a gente fica triste não, isso é importante também que a gente olhe e fala, poxa, o que aconteceu? Mas só o dislike não diz muita coisa, então deixa um comentário lá, é importante o seu comentário para que eu possa aqui estar melhorando cada vez mais, porque a minha missão aqui é disseminar conhecimento e para isso eu preciso de você. Fica aqui um abraço, até logo, até os próximos vídeos, tchau, tchau.